E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá de novo no cenáriozão improvisado pra gente falar do Yuzu, que chegou na sua atualização NC na sua versão 2.7.1 e que, rapaziada, essa versãozinha aqui tá bem boa e bem legal, vale a pena você testar aí dentro do seu celular. Mas antes, é claro, da gente começar aqui com todos os jogos funcionais e o que tá rodando legal ou não, se você quer jogos aqui pro seu Yuzu e não faz ideia de onde baixar, vira membro aqui embaixo, é só R$3, rapaziada, e você vai ter todos os links que você precisar. Também não esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve pra gente chegar rapidinho aos 200 mil inscritos. E bom, rapaziada, nessa versão, como eu falei pra vocês, a 271 ficou muito boa realmente. Eu tô testando aqui dentro do meu Poco F5, junto aqui também com os gráficos, né, o driver gráfico aqui de GPU, sendo aqui o driver do Mr. Purple. Esse daqui é baseado na Vulkan 1.3.278. A gente também vai ter uma nova versão do driver padrão aí utilizado, porém eu achei aqui o FPS um pouquinho mais estável com o driver do Mr. Purple na versão 24.1.0 R14, ok? As configurações aqui utilizadas no meu Poco F5 são as mesmas de sempre, né, com a resolução do modo portátil ou modo TV em 0.5x e, é claro, as configurações aqui de caixa de shaders em disco e aqui também o nosso shader assíncronos. E assim, realmente essa versão, rapaziada, por mais que a gente não tenha aquele boost de FPS quanto a gente esperava, né, a gente sempre espera isso de novas versões, ainda assim é uma boa build para rodar diversos dos jogos que antes a gente tinha aí alguns probleminhas, principalmente aqui começando com o Hades, que muita gente reportou que tava com problemas, e o Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Muita gente falou que tava tendo probleminhas para rodar o Hades, rapaziada, e aqui nessa versão eu praticamente não vejo nenhuma diferença do que a gente já tava rodando anteriormente. Tudo bem que eu não tô numa parte assim muito avançada do Hades, né, e sim bem no comecinho, né, onde a gente literalmente acabou de morrer. Mas assim, tanto na questão de glitch gráfico quanto no desempenho geral do nosso jogo, ele parece que tá muito de boas, ok? Ele não sai ali em praticamente nenhum momento de 60 FPS e ele continua rodando nessa performance sem praticamente nenhum glitch gráfico. Não sei se é a questão do seu driver turnip, né, utilizado aí pra você tentar jogar, mas pelo menos aqui com o driver turnip que eu estou utilizando, que é do Mr. Purple, a versão mais recente desse driver, tá rodando e tá fluindo muito bem, sem a gente ter que se preocupar com nenhum tipo de glitch gráfico ou perda de FPS. Já que o nosso Jujutsu Kaisen Cursed Clash, rapaziada, finalmente nessa versão aqui ele tá rodando muito melhor, sem agora ficar travando aqui infinitamente, né? Antes ele travava bastante nessa tela de loading, seja no modo história ou seja nesse modo co-op single player aqui que eu estou utilizando, mas antes ele travava realmente bastante, rapaziada. Eu ainda não entendi o propósito desse jogo, realmente é bem complicado da gente tentar entender como é que esse jogo funciona, porque você tem que ficar matando esses espíritos amaldiçoados, tentar dar aí os golpes. Mas sim, é realmente bem confuso aqui para você conseguir jogar ele, mas no geral dá para você jogar. Se você aí é um grande fã de Jujutsu Kaisen, você vai conseguir jogar ele agora através do seu celular, sem você ter maiores preocupações. Ele vai carregar aqui agora numa boa, você vai conseguir atingir os seus 30 FPS e rodar ele tranquilamente através do seu dispositivo, e que, como vocês podem ver, aqui no meu Poco F5 a gente mal tem problemas aqui para rodar ele, porque ele tá conseguindo fazer o nosso jogo funcionar muito bem. Com todos os efeitos e outros golpes aqui que apareceram do nosso Jujutsu, como vocês podem ver, tá funcionando fluindo a 30 FPS a todo momento. Já que o nosso Pokémon Sword, muita gente reclamou no meu último vídeo que tava com uma performance bem abaixo, mesmo em um Poco F5. Se você tentar utilizar essas configurações que eu falei, da resolução em 0.5x, colocar ali os cache de shaders em disco e a computação assíncrona, provavelmente você vai pegar muito mais FPS, rapaziada. Como vocês podem ver, aqui eu já tô pegando 30 FPS estáveis. Tudo bem que é literalmente a primeira cidade sem nenhuma batalha Pokémon, mas a gente consegue jogar ele numa boa, inclusive com os drivers turnip, que é claro, rapaziada, fazem toda a diferença para você jogar o seu Pokémon. Essa daqui é a versão mais atualizada, inclusive, também, e a gente pode ver que tanto lá fora quanto nos interiores, ele ainda se mantém em 30 FPS, pra gente não ter que se preocupar com tantas percas de performance assim. Mas é claro que, dependendo da onde você esteja, esse jogo ainda pode acabar crashando, principalmente em líderes de ginásio, né, que utilizam aí o Gigantamax e tudo mais. Então não é uma certeza, ok? Até porque eu não testei muito Pokémon, mas muita gente falou que tava com problema de FPS,
enquanto aqui, né, rapaziada, a gente pode ver que ele tá fluindo muito bem. Infelizmente, rapaziada, o Red Dead, apesar dele parecer que ele vai começar a fluir, ele ainda não tá fluindo tão bem, rapaziada. É claro que a gente, nas últimas versões do Yuzu, a gente teve um grande ganho de FPS, tanto aqui no Red Dead quanto em alguns outros jogos, ok? Mas ainda não é aquela fluidez muito boa. Tanto é, né, que a gente pode ver que quando a gente sempre olha aqui, principalmente para essa aba do Saloon, ou para parte aqui da cidade onde está mais densa, o nosso FPS fica variando entre 14, 15, 16, 17, e é claro, toda vez que a gente olha ali para uma área muito mais reduzida, o nosso FPS já sobe bastante. Infelizmente ainda é um dos grandes problemas do Yuzu, rapaziada, Red Dead Redemption tentar rodar, e infelizmente você não vai conseguir jogar com esse nível de performance. Infelizmente o mesmo acontece aqui no nosso Zeldinha, rapaziada, Breath of the Wild e o nosso Tears of the Kingdom. Embora as últimas versões do nosso Yuzu tenham melhorado bastante o uso de GPU em Adreno 700, né, como aqui a do Poco F5 e de diversos outros celulares, além, é claro, também dessa versão em específico ter otimizado bastante o uso de memória RAM, que a gente ainda vai checar aqui com o Android 10 e 6 GB de RAM. Ainda alguns jogos, como o próprio Red Dead que vocês puderam ver, e o nosso Zeldinha Breath of the Wild não mudaram muito. A gente ainda pega 30 FPS se a gente estiver olhando para um cenário mais fechado, porém toda vez que a gente vira aqui e abre um pouquinho mais os nossos horizontes, né, principalmente olhando para o mundo aberto e extenso do nosso Zeldinha, infelizmente o FPS ainda não se mantém, ainda na casa ali dos nossos 23 a 24 FPS. Tudo isso por conta da nossa GPU, rapaziada, que a GPU tá bem estrangulada para rodar aqui o nosso Zeldinha Breath of the Wild. A gente já sabe que corrigiu em outros celulares com Adrenos 600, porém as Adrenos 700 ainda sofrem bastante, tanto para rodar o Breath of the Wild e o nosso Tears of the Kingdom. Porém, contudo, todavia, rapaziada, temos um jogo aqui que antes não abria e que, bom, a versão nativa para Android era até muito mais recomendada, porém agora a gente tem o nosso Ark Survival Evolved funcionando aqui dentro do nosso querido emulador. Porém, contudo, todavia, você vai precisar baixar todos os updates e todas as DLCs que tiverem disponível para ele, justamente porque, rapaziada, ele não inicia sem essas configurações. Ou seja, você precisa vir aqui e adicionar todas essas DLCs, que como vocês podem ver, tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 6, 12, 13, e aqui também o update na versão 2.0.11, ok? Então, enfim, se você quiser realmente jogar o seu Ark, for aqueles dos viciados no Ark, quer jogar em toda a plataforma possível, essa daqui é mais uma plataforma que você finalmente pode jogar o seu Ark Survival Evolved. O Survival Evolved. Mas pelo menos a gente já vai ter uma experiência bem fluida de Ark, rapaziada. Até mais fluida do que se você estivesse jogando nativamente aí no seu dispositivo Android. E é um jogo realmente extremamente pesado até pro próprio Nintendo Switch. E que a gente tá rodando aqui lisinhos, inclusive com um gráfico realmente muito mais bonito do que a própria versão mobile, rapaziada. A gente pode ver ali a todo momento ele pegando 30 FPS enquanto a gente tá andando aqui pelo nosso mapa. É claro que eu tô numa área bem mais aberta, né, com essa parte aqui da água, eu não sei como é que vai estar dentro de uma vegetação, com os monstros nos atacando, né, com os dinossauros atacando a gente. E a gente ainda vai ter esses leves pequenos problemas de carregamento de mapa, né, mas isso daí já tem a ver com a otimização do jogo para Switch e não em si com o jogo dentro do nosso celular. Outro detalhe também é que o nosso personagem aqui no nosso menu inicial vai estar dessa forma, então infelizmente a gente não tem muito o que a gente fazer, mas pelo menos dá pra gente jogar sem maiores erros ou glitches gráficos, ok, rapaziada? O máximo aqui é esse sol bem brilhante aqui, só que eu já não sei se é questão do próprio jogo em si, mas que pelo menos dá pra você jogar e é claro, a sua experiência é bem fluida, principalmente se você tiver aqui com um pouco F5 aqui, como vocês podem ver, ele simplesmente não sai ali de 30 FPS. Só porque eu falei, ele caiu para 29,9, mas ainda não sai dos 30 FPS. E depois de muito tempo sem testar ele, a gente também tá voltando aqui pro nosso querido Yuzu de Android 10. Lembrando, rapaziada, essa daqui não é uma versão do nosso Yuzu oficial, ok? Essa daqui é uma versão customizada do Yuzu para funcionar no Android 10, e por isso que eu peguei aqui até o meu Poco F1 e eu tô rodando aqui uma ROM bem antigona do Android 10. Essa daqui é a Resurrection Remix, que eu não sei se muita gente lembra, e eu estou utilizando aqui a versão do Yuzu baseada na versão 270, patchada aqui com o nosso querido
Android 10. E é claro, rapaziada, se você tem um celular como aqui o Poco F1 com seu Snapdragon 845 ou até mesmo no Android 10, você só tem um driver aqui que você pode utilizar, que é aqui, é claro, o nosso driver Turnip Pojave Launcher. Ele até consegue abrir jogos com o 615 V4, porém eu recomendo muito mais o Turnip Pojave, porque ele vai abrir muito mais jogos com mais FPS. Mesmo aqui com os nossos 6 GB de RAM, rapaziada, essa versão 270 trouxe muitas melhorias aqui para o APK que a gente tinha. Otimizações essas que fazem o nosso jogo começar a abrir, né? Principalmente o Mortal Kombat 1, que simplesmente não funcionava antes em 6 GB de RAM. Porém, a gente ainda tem muitas limitações. Uma delas, é claro, é o nosso processador, que para um jogo como esse é realmente muito lento e, bom, não vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir realmente abrir, rapaziada. Tem vez que ele vai abrir direto, tem vez que ele simplesmente não vai conseguir abrir e tem vez que ele vai ficar crashando até você reiniciar o seu celular. Então você reinicia o seu celular, testa, vê se o seu jogo tá abrindo em um dispositivo de 6 GB de RAM como esse daqui, e aí talvez você vá conseguir jogar alguma coisa. Ou então, né, quando ele conseguir finalmente abrir, é esse daqui o nível de FPS que você vai ter. Como, por exemplo, eu estou tendo aqui com o meu Poco F1, com os nossos 6 GB de RAM, as shaders aqui demoram bastante para conseguir carregar. Fora que também o processador não é um dos mais potentes para a gente conseguir jogar um jogo desse porte. Tá mais ou menos no nível que tá o Switch, né, rapaziada? Sem criticar o Switch aí, porque o próprio Switch roda bem mal esse jogo, mas é claro que não tão mal quanto esse Poco F1 tentando rodar o nosso querido Mortal Kombat. Logo depois de um tempo, né, onde ele já começa a carregar um pouquinho melhor as nossas shaders, vocês podem ver que o nosso FPS já sobe ali para uns 20, uns 30 FPSzinho, já começa a ficar um pouco mais estável, porém ele nunca vai chegar nos 40 a 50 FPS, que são aí de praxe pra gente conseguir jogar um jogo desse calibre. E é claro, o outro jogo grandioso como o nosso Naruto Storm 4, como vocês podem ver, ele consegue abrir aqui. Esse Poco F1 é a versão de 6 GB de memória RAM, porém é a mesma coisa do nosso Mortal Kombat 1. Você tem que abrir o seu jogo, ver se ele vai realmente funcionar e depois você reinicia, né? Foi exatamente o que eu fiz aqui, porque nem o Mortal Kombat nem o Naruto estavam funcionando, aí eu reiniciei no celular e ele magicamente começou a funcionar, rapaziada. Eu não sei explicar direito essa magia aqui que o nosso Poco F1 proporciona pra gente, mas pelo menos a gente consegue realmente abrir o nosso jogo depois que eu comecei a reiniciar ele, né? Normalmente em dispositivos de 6 GB de RAM ele simplesmente crasha na nossa tela inicial. Esse daqui já chegou bem mais longe do que a gente gostaria, né, rapaziada? E mesmo que esse 845 seja fraco para jogos dos dias de hoje, como o nosso querido Mortal Kombat 1, a gente consegue jogar aqui o nosso Narutinho, né, em resolução 0.5x a 30 FPS, mesmo com esses 6 GB de memória RAM. Então sim, dá para você curtir o seu Narutinho e jogar ele aqui numa boa através do seu celular com 6 GB de RAM. É claro, né, que dependendo do seu celular ele não vai abrir direitinho, mas aqui com o nosso Poco F1 de guerra tá conseguindo fazer funcionar e a gente tá conseguindo jogar. Outros joguinhos que a gente pôde ter uma melhorinha de FPS foi aqui o nosso Pokémon Let's Go Eevee, que antes pegava 15 FPS no mundo aberto e agora tá pegando cerca ali dos nossos 20 ou 25 FPS. Prince of Persia, rapaziada, a gente consegue jogar, porém tem algumas partes que ele ainda trava bastante, ou seja, não dá pra você avançar tanto assim. O Super Mario Bros. Wonder também tá rodando muito bem dentro desse processador, com apenas 30 FPS na resolução 0.5x, e é claro, o nosso Super Mario Odyssey ainda não tá perfeitinho, a gente roda ele por volta ali dos nossos 30 FPS, porém como ele é um jogo a 60, a gente não consegue pegar muito mais do que 30 FPS dentro dele. Mas é isso, rapaziada, como vocês puderam ver, tanto aqui em versão do Android 10 quanto na versão aqui oficial, a gente teve aí algumas melhorias. Alguns jogos já estão abrindo muito melhores, como o nosso Ark e o Jujutsu Kaisen. Outros jogos ainda não tiveram assim tantas melhorias, mas pelo menos, rapaziada, essa versão do Yuzu chegou muito boa, de verdade, tanto para quem tem Android 10 de maneira não oficial, quanto para quem tem aí um Android já suportado pelo Yuzu oficial. No geral, rapaziada, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.